Lei de Moisés ou Lei de Yahua. As expressões Lei de Deus e Lei de Moisés são sinônimas, e não se trata de leis distintas. Em Isaías 33, versículo 2, diz: Porque Adonai é o nosso juiz, Adonai é o nosso legislador, Adonai é o nosso rei, ele nos salvará. Tiago 4, versículo 12. Há só um legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Assim, tanto os 10 mandamentos quanto os livros de Moisés foram dados por um só legislador, o Eterno, por meio de Moisés. A lei é de Deus, pois foi dada por ele, e é de Moisés, pois foi dada por intermédio dele. Neemias 1, versículo 1, 3, 8, 14 e 18 estão escritos: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro de Moisés, que Adonai tinha ordenado a Israel. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E leram o livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E acharam escrito na lei que Adonai ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa do 7º mês. E, de dia em dia, ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia, a festa do encerramento, segundo o rito. Nesses textos, a mesma lei é chamada Lei de Deus e Lei de Moisés, indistintamente. O próprio ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, vejam bem, cristão, em uma de suas apostilas de apologética, na parte que trata dos adventistas do 7º dia, eles afirmam a mesma coisa. Este instituto é cristão. Agora que já vimos que a lei de Moisés é a Torá, lei de Deus, se Shaul Paulo diz que quem guarda a lei desvaloriza o Messias, então ele não pode ser a favor dela, correto? Então, ele mesmo não pode guardá-la, correto? Esta é uma questão que muitos ateus, usando argumentos dessa teologia cristã referentes à lei que se baseiam nas palavras de Shaul, gostam de afirmar que a Bíblia é um livro de contradições. Como assim? Que relação há entre Shaul e a lei? Atos 21, versículo 24. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Atos 24, versículo 14. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho, a que chamam seita, assim sirva a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Atos 28, versículo 23. E havendo-lhe assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Yeshua, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Romanos 2, versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 2, 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Romanos 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Romanos 7, versículo 12. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Romanos 7, 22. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Romanos 7, 25. Dou graças a Deus pelo Messias Yeshua, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Romanos 8, versículo 7.
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Romanos 9,4. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei, o culto e as promessas. 1 Coríntios 9, versículo 21. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei do Messias, para ganhar os que estão sem lei. 1 Timóteo 1, versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Segundo esses textos bíblicos, podemos afirmar que Shaul, além de confirmar a vigência da lei, ele mesmo a obedecia. Porém, a teologia cristã gosta de afirmar que não segue a lei de Moisés, mas a lei do Messias. E se as Escrituras afirmam que a lei de Moisés e a lei de Deus são sinônimas, não havendo distinção, qual seria então a lei do Messias que os teólogos cristãos seguem? As Escrituras nos respondem. Yeshua respondeu e disse-lhes: A minha doutrina, ensino, instrução, Torá, lei, não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Yahua ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? João 7, versículos 16 a 19. Quem enviou Machia? Moisés? Os fariseus? Os escribas? Ou seriam os doutores da lei? Precisamos responder para esses teólogos cristãos? Vamos para o argumento de que a lei seria aio, tutor. Shaul não diz que a lei era aio, tutor, mas que ela serviu de aio. Gálatas 3, versículo 24. Isso é, ela conduziu as pessoas até o Messias, e depois de estar nele, pela fé, a lei já não serve mais de aio, mas como indicador no caminho, ela nos ensina como devemos andar. O fato da lei ter sido como um aio não a anula, nem a faz deixar de vigorar, nem a desvaloriza. A partir do Sinai, a lei, servindo de aio, conduziu muitos a viverem pela fé, em obediência a esta lei. Este sempre foi o grande objetivo dela. Fé em quem? Em Deus, o Eterno de Israel. E depois da vinda do Machia, ela novamente serviu de aio, agora para conduzir a este Machia por meio da fé. Como? A Torá está ligada a todo ser humano, para a obediência ou desobediência, para a fidelidade ou rebeldia. Tanto na obediência quanto na desobediência, a Torá conduziu muitos ao Messias, pela fé em seu testemunho. E quando Shaul diz em Gálatas 3, versículo 24, para que pela fé fôssemos justificados, esta justificação teria que se evidenciar pelas obras, conforme diz Tiago 2, versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Novo nascimento, nova vida. Que obras seriam essas? As obras da fé, que é igual à fidelidade. E como podemos ser fiéis a Deus? Por meio da obediência. E como podemos obedecer a Deus? Pelos mandamentos da Torá. Sobre os judaizantes. Primeiramente, quem eram os judaizantes? Crentes ou incrédulos? Eles eram crentes no Messias Yeshua. Qual era a atitude equivocada deles em relação aos gentios crentes? Vamos ler em Atos 15, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Esses judeus crentes pertenciam a que grupo? A seita dos fariseus, Atos 15, versículo 5. Qualquer teólogo sincero sabe que o motivo do concílio em Jerusalém foi este: aceitar o argumento destes judeus crentes, o testemunho de Shaul e Barnabé. E o que foi decidido? Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Atos 15, versículos 19 a 21.
Onde a teologia cristã lê, enxerga e vê nesta passagem que a lei não subsiste ao lado do Messias? Onde e quando neste concílio foi decidido que o judeu crente deveria deixar de guardar a lei? De onde essa teologia tirou esta fábula de que a lei é obsoleta? Dos concílios do cristianismo romano. A decisão para o judeu crente não deveriam impor sobre os gentios que se convertem a Deus a responsabilidade dada ao judeu, que não desapareceu por causa do Messias. A decisão para o gentio crente se abster da idolatria, das relações sexuais ilícitas, de comer carne de animal sufocado, beber sangue e do assassinato. O restante já era ensinado nas sinagogas. E o que era ensinado lá? A Torá. E esta é uma prova de que os gentios crentes frequentavam as sinagogas com os judeus. A análise real de Gálatas, sem os óculos de Roma. Durante séculos, o cristianismo tem alegado que quando o rabino Shaul se referiu às obras da lei, estaria tratando da Torá, ou seja, a lei de Deus, a lei de Moisés. Contudo, uma vez que pesquisamos o contexto judaico, que é o mais confiável possível, sobre as palavras de Shaul, aprendemos que o termo obras da lei no hebraico, Maasei HaTorá, se refere à prática rabínica de transformar um costume, hábito de grandes rabinos, em mandamentos. Ou seja, obras da lei seria a crença de que podemos ser justificados imitando os hábitos, costumes de pessoas santas. Enfim, essa interpretação do cristianismo não é bíblica. O termo aparece frequentemente no Talmud, porém alguns cristãos alegavam que, como o Talmud é posterior, não havia comprovação de que na época de Yeshua o termo obras da lei já fosse um termo conhecido em Israel e referido a atos rabínicos para a justificação por obras. Porém, uma descoberta arqueológica nas cavernas do Qumran colocou totalmente por terra a falsa premissa do cristianismo. Eis um dos fragmentos do Mar Morto. Abre aspas. Agora escrevemos para vós algumas das obras da lei, aquelas que determinamos que fossem ser benéficas a todos, e deverão ser reconhecidos por vós como justiça, em que vós tem feito o que é correto e bom perante ele. Fecha aspas. Aqui vemos os oponentes de Shaul saindo das páginas da Brit Hadashah e se materializando como figuras históricas, aqueles que criam na justificação pelas mesmas obras da lei. O texto de Qumran é uma prova histórica e clara sobre o termo obras da lei, sendo um termo teológico conhecido e explorado muito antes da vinda do Messias. Vemos também pelo texto uma alusão às tradições rabínicas e não aos mandamentos de Deus. Grupos como estes tentavam e ensinavam o povo a se justificarem diante de Deus por hábitos e costumes, ou seja, obras da lei, que foram a base para as Takanot, emendas à Torá, feitas pelos rabinos. A autora judia Tracy Hitch, em seu livro Judaísmo 101, o ABC do judaísmo, admite na seção em que descreve a lei judaica, abre aspas, a halahá também inclui leis que não se derivam das mitzvot, mandamentos da Torá, uma takaná, lei rabínica, assim como uma gezeirá, lei de cerca, é tão vigente quanto uma mitzvah da Torá, fecha aspas. Vemos claramente que, ao contrário da falsa alegação cristã, Shaul não falava da Torá, mas de um sistema religioso rabínico. Existe uma profecia de Isaías sobre as obras da lei. Assim, pois, a palavra de Adonai lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra de Adonai, homens escarnecedores, que dominai este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Isaías 28, versículos 13 a 15. Afinal, estamos ou não debaixo da graça e não debaixo da lei? Será que Shaul anulou a lei que Yeshua não aboliu, Mateus 5,17, quando citou este versículo? Não é difícil perceber que o contexto que Shaul aqui se refere, como judeu zeloso e cumpridor da lei,
Atos 25, versículo 8, Atos 28, versículo 17, não é que a graça de ser salvo anulou a lei, mas sim aquele que teve a experiência do novo nascimento no Messias, ou seja, a natureza do pecado que habitava em nós, deu lugar ao Espírito de Deus, não estando mais sob o jugo da lei do pecado, ou seja, a natureza do pecado, que oprime, amarra e destrói o homem, o separando de Deus, e nem do legalismo farisaico que impedia o homem de obedecer à Torá. Uma coisa é entender o legalismo da lei, a outra é viver sob os princípios da lei. Se este versículo continua sendo entendido erroneamente pelos cristãos, então é melhor que estes cristãos risquem de todas as cartas de Shaul os escritos dos profetas e toda a Torá de suas Bíblias, pois encontramos nas Escrituras os inefáveis benefícios da lei. A maldição da lei. Gálatas 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Porque os que estão das obras da lei estariam, segundo o rabino Shaul, debaixo de maldição. Todos os que queriam ser justificados pelas obras da lei, legalismo farisaico, sistema rabínico, não conseguiam obedecer a Torá pela fé. Sendo assim, estes acabavam desobedecendo a Torá e permanecendo debaixo de maldição. O resgate. Gálatas 3, versículo 13. O Messias nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ao homem que estiver no Messias, jamais lhe será imputada qualquer maldição prescrita na lei de Deus para os desobedientes. Fomos revestidos pela graça quando nascemos de novo, isto é, quando somos transformados pelo Espírito de Deus. O que era esta maldição em Gálatas 3, versículo 10? Resposta: já que os das obras da lei não conseguiam obedecer a Torá pela fé em Yeshua, estes viviam debaixo da desobediência, isto é, debaixo do pecado, isto é, viviam transgredindo a Torá. O que é maldição da lei? É a desobediência que acaba trazendo consequências. O historiador Flávio Joséfo afirmou que 90% das afiliações sectárias em Israel pertenciam a fariseus e essênios, e em ambos os casos, a Torá era uma fração da lei judaica. Muitos ainda desconhecem que na época do Messias existia um sistema religioso em Israel que se preocupava mais com a religiosidade do que com a obediência à Torá do Eterno. Agora, quem não quer acreditar que aquilo que o Messias combateu, sendo ratificado pelo rabino Shaul em suas epístolas, como sendo esse sistema religioso chamado de lei, e que a Torá foi aperfeiçoada pelo Messias, nós estaremos intercedendo ao Eterno, em nome de Yeshua, para que estes irmãos e irmãs possam ser despertados deste sono profundo em que se encontram. E aproveitando, vamos citar dois exemplos de legalismo farisaico, as obras da lei. Mateus 12, versículo 9. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Yeshua, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se não sabe dela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Vocês sabem por que o Messias mencionou isto? Os fariseus condenavam um grupo chamado de essênios, pelo excesso de rigor no Shabat. Se um animal cai num poço ou num fosso, não se devem removê-lo no Shabat. Documento de Damasco, passagem 11. Vê a hipocrisia e tradição deles? Eles condenavam os essênios por causa de um animal, enquanto também condenavam o Messias por ajudar as pessoas. Quem é mais importante? Se o Messias cumpriu a lei, como ele não guardou o Shabat? E quem também estivesse lendo um rolo no dia de Shabat e por acidente deixasse cair este rolo no chão, e se o rolo rolasse e ficasse a uma certa distância do leitor, ele não poderia ir até lá pegá-lo no dia de Shabat. Que absurdo eram as obras da lei!